Capítulo 1. Vida. Definição e proposta. Impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos do interrelacionamento pessoal. Doença e saúde. Obsessões. Definição e proposta. Os bons dicionaristas definem a vida como um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas, tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução, segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. A vida pode também ser considerada como o período que medeia entre a ação e a reação, que vitaliza os seres vivos, como resultado de organizações celulares da grandiosa complexidade que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. Supõe-se que a vida teve início no período pré-cambriano, embora a ausência de vestígios fósseis, que por certo desapareceram em vez de não haverem existido, pois que no período imediato, o cambriano, já era volumosa a presença da fauna rica e diversificada. Quando surge uma estrutura celular, se pode identificar o ser vivo. No caso dos vírus, alguns deles ainda não possuindo estrutura celular, não podem ser considerados como tal. Todos os seres vivos dependem grandamente do consumo de energia que chega à Terra através da luz do Sol, que a exterioriza, convertendo 420 milhões de toneladas de massa em cada segundo, para poder manter o sistema e, por consequência, todas as formas de vida em nosso planeta, especialmente as plantas que servem de base para a manutenção dos vegetais, ao lado de outras substâncias e que, por sua vez, nutrem os animais. Embora essas expressões variadas de compreensão em torno da vida, eis que ela transcendem a tais limites impostos pela deficiência da linguagem, pela pobreza da forma e da maneira para entender-lhe o significado profundo que a oculta, mesmo aos olhos dos observadores mais atentos. A vida manifesta-se conforme a sua estrutura própria e peculiar, sendo detectada por cada estudioso, por cada analista, de acordo com o seu ângulo de entendimento, ao vê-la e senti-la. Santo Agostinho a considerava filosoficamente muito simples, como a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que trataria em si o seu próprio fim, que ele denominava entelequia. Já Cláudio Bernard considerava impossível defini-la por ser inacessível e abstrata. O conceito, portanto, sobre a vida varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico ou de comportamento científico, em se considerando que cada um apoia sua visão em torno dela, mediante as suas próprias bases de sustentação cultural. Os mecanicistas elucidam que a vida se originou através de fenômenos totalmente físico-químicos. Os vitalistas acreditam que na vigência de um princípio vital, encarregado de transformar a matéria inerte em animada ou pulsante. Já o materialismo dialético apresenta o conceito de que a vida se teria originado em um sistema no qual tudo se modifica em um incessante movimento de superação de umas partes por outras, em que não há fenômenos isolados, mas tudo está relacionado. O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade, que se direciona para o rumo da perfeição.
O biólogo dirá que a vida é o resultado da organização celular em admiráveis aglutinações, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O filósofo apresentará formulações diferentes, que decorrem da sua ótica vivencial e cultural, concordando com a escola que se vincule, limitando-a, entretanto, ao período que se entende entre o berço e o túmulo. O artista, conforme a área a que se dedique, tentará traduzi-la em beleza e majestade, copiando-a, manifestando-a com deslumbramento ou desencanto, em relação à estrutura psicológica que lhe seja peculiar. E assim sucessivamente, cada pessoa entendendo-a, definindo-a de acordo com sua percepção. A sua emoção, a sua capacidade cultural fornecerá conceitos compatíveis com a sua forma de ser. A vida, no entanto, em determinado momento, é um extraordinário químico que transforma a água, humus em madeira e açúcar. No vegetal, oferecendo perfume às flores e sabor aos frutos, enquanto no estômago prepara soluções vigorosas para modificar os alimentos e digeri-los, a fim de que não pereçam os seres que dessa forma se nutrem. Simultaneamente, é um artista em comum que trabalha todas as folhas dos vegetais com riqueza de contornos que nunca se repetem, colocando num homem impressões datiloscópicas que jamais serão encontradas noutro. Ao mesmo tempo, com toques mágicos, dá cor e brilho às plantas, aos pássaros e a todos os demais seres vivos, enquanto adorna a natureza com festas arrebatadoras em tons infinitos, impossíveis de serem repetidos. É um físico incomparável, que trabalhou todos os campos de energia, permitindo que só a pouco e pouco o homem lhe pudesse penetrar os milagres, ora abertos a inúmeros setores do conhecimento, que deslumbra as inteligências mais aguçadas. Entre mentes, a vida surge da união de um protoplasma com um raio de sol que o fragmenta, multiplicando-o ao infinito, de forma que tudo quanto vive no mundo terrestre aí teve seu começo. E é tão forte essa fantástica união de energias diafanas que humilde raiz e insignificante greta lentamente pode culminar o seu desenvolvimento fendendo a rocha. No ser humano, apresenta frágil e poderosa ao mesmo tempo, pois que estruturou seu corpo com tais recursos que ele resiste a diferentes pressões atmosféricas, a choques vigorosos e deixa-se afetar por delicada picada de um alfinete, que, se infectando, pode levá-lo à morte, ou por um corte que lhe permite a perda de sangue, caso não se forme o coágulo tampão produzido pela febrina, ou vítima de um traumatismo de pequena monta. Uma gripe de aparência comum pode afetá-lo gravemente. Uma virose pode vir a roubar-lhe a existência, enquanto se recompõe de processos graves e infecciosos, de cirurgias e transplantes expressivos com naturalidade, podendo enfermar ou restabelecer-se sob o comando da mente, da vontade, pela manutenção do oxigênio, da água e principalmente do amor. A vida, no entanto, é Deus, e é por isso ainda difícil, se não impossível, de ser compreendida plenamente, além das suas manifestações que fazem parte do processo da realidade dos seres, precedendo-lhes o surgimento na forma material e sobrevivendo-lhes a decomposição cadavérica. Não incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramo-nos sobre leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade que a tudo e a todos aguarda, que é
fatalidade para o qual se expressa no mundo a perfeição. Impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos, do interrelacionamento pessoal. Estudando-se os primórdios do planeta terrestre, pode-se imaginar os graves impedimentos existentes para o aparecimento da vida. Temperaturas muito elevadas, convulsões geológicas incessantes, gases venenosos que pairavam na atmosfera, turbilhão em toda parte, quase o caos. Lentamente, porém, o psiquismo existente na imensa geleia que envolvia a orbe desceu à intimidade das águas abissais do oceano, dando início às primeiras moléculas na razão direta em que amainava o calor comburente e amorteciam os movimentos gigantescos das ondas do mar, golpeando as rochas. Obedecendo a uma hábil e complexa programação transcendental, teve início a aglutinação molecular, e o hálito divino em forma de vida passou a sustentar as organizações iniciais. Transcorridos quase 2 bilhões de anos, o ser humano direciona o pensamento para as conquistas do macrocosmo, enviando sondas espaciais que lhe facultam o conhecimento mais profundo do sistema solar e avançam audaciosamente no rumo do mais além da sua órbita. Não obstante, esse desenvolvimento tecnológico não ocorreu de forma equivalente com o crescimento moral, e, como consequência, o próprio homem ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física, enlouquecido pelas ambições desvaradas, atirando-se no abismo das loucuras pelo gozo. Indubitavelmente, a vida triunfa sobre o meio hostil, e as espécies, as dezenas de milhares, surgiram, desenvolveram-se e desapareceram, repetindo-se em ciclos de periodicidade de aproximadamente 100.000 anos. É inexorável o aprimoramento das formas que envolve o psiquismo, o crescimento das aspirações e compreensões dos valores cada vez mais nobres que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Como é inevitável no suceder do ciclo da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada existência se refletem no imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem aguardando oportunidade. Aí residem os demais impedimentos à expressão da vida, que se podem relacionar como domésticos, sociais, afetivos, econômicos, do interrelacionamento pessoal. O espírito, portanto, em curso nas suas realizações, repete por atavismo automatista as mesmas experiências, particularmente aquelas nas quais malogrou, até fixar novas aprendizagens. Aristóteles afirmava que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita, de modo a conseguir-se a sabedoria. O conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade caminham lado a lado, desenvolvendo recursos latentes e aprimorando-os através do contributo das sucessivas reencarnações. Em face dessa conjuntura, os impedimentos domésticos ou familiares têm suas raízes na necessidade do princípio inteligente, que reage à vida humana, conviver com os problemas ou as bênçãos que produziu nas atividades anteriores, a cujas raízes se encontra vinculado. Lares difíceis, relacionamentos familiares ásperos, presença de mãe dominadora e de pai autoritário, fomentando o surgimento de conflitos na personalidade infantil, remontam aos períodos pretéritos de alucinação,
de instinto e de desregramento. Quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego. Quando os adultos se conscientizarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas. Quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas. As trágicas ocorrências do abuso infantil, pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, igualitária e feliz. Isso porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror, do abandono em que esterdora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Investiguem-se as origens sociais dos criminosos cruéis, salvas as exceções de natureza patológica hereditária, comprometimento pelas obsessões, e se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas ou grupos perversos reunidos em simulações de famílias, vitimados pelo abuso e o descaso de pessoas inconscientes e chãs, ou pelo sistema ainda mais insensíveis que culminam pela hediondez das leis em que se apoiam. O impedimento familiar será superado a partir da consciência do amor, entendendo as circunstâncias do renascimento e administrando os conflitos mediante terapias especializadas e a convivência com grupos de auxílio e sustentação. Surgem os impedimentos afetivos, que resultam de inúmeros fatores, entre os quais o próprio desajuste emocional do indivíduo, timidez, complexo de inferioridade, de superioridade, narcisismo. As marcas psicológicas perturbadoras não cicatrizadas fazem-nos refugiar-se na infância infeliz, procurando sustentar a imagem de desvalor que lhe foi inculcada ou que se lhe estereotipou, negando a liberdade e o direito de ser ditoso. Castrado nos sentimentos do amor que não experimentou e por isso não desenvolveu, anela pela afetividade, que teme receando amar e não acreditando merecer qualquer tipo de afeto, desenvolvendo-se na sua insegurança o ciúme, a desconfiança sistemática, a dominação do outro ou tombando em tormentos maiores de ordem psicológica, iniciando-se no crime pela extinção da vida física daquele a quem ama apaixonadamente ou por quem é amado. Na imensa gama dos conflitos perturbadores, o indivíduo se dissocia do convívio social, a princípio através de uma fragmentação da personalidade, que se sente destroçada, derrapando em atitudes de autocomiseração ou de agressividade, a depender do próprio arcabouço psicológico. É inevitável que nessa conjuntura aflitiva o convívio social seja insuportável ou exerça um tipo de pressão emocional angustiante que o empurra no rumo da alienação. Às vezes, o grupo social é fechado, impeditivo de crescimento, evitando que novos membros se lhes associem, o que constitui um estágio primário no processo da evolução, assim temendo a invasão da privacidade que preserva como mecanismo de autodefesa. Apesar disso, em grande número de vezes, é ele próprio inseguro, atormentado, que rejeita a sociedade,
refugiando-se em escusas de que não seria aceito caso insistisse, mesmo vencendo os seus limites e resistências. Há sempre presente um mecanismo de autopreservação quando se trata de personalidades conflituosas em relação ao comportamento social, evitando o grupo e acusando-o de rejeição. Por outro lado, as dificuldades financeiras geram impedimentos para a planificação existencial, por facultarem complexos de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores, que dispõem de recursos para desfilar o seu trunfo, a sua saúde e a sua felicidade. Sabe-se que os valores amoedados certamente promovem o indivíduo, o grupo social onde ele se movimenta, porém de maneira alguma evita que padeça a injunção de todos os sofrimentos que são comuns às demais criaturas. A aplicação desses valores pode atenuar as dificuldades, diminuir as provações, ensejar comodidade, nunca, porém, impedir as ocorrências que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima, que antecedem o comportamento atual. Quando se possui uma personalidade estruturada, os desafios econômicos se apresentam e são avaliados, a fim de serem superados, conquistando-se patamares de equilíbrio que em nada invalidam os valores reais que exornam o caráter íntimo de cada qual. Não é desse modo o ter ou não ter recursos econômicos financeiros, mas a forma como se encara a situação ou a dependência a que se entrega a pessoa ante a circunstância que defronta. De alguma forma, esses impedimentos perturbam o interrelacionamento social, ou algum deles, ou mesmo apenas um, a depender da estrutura emocional de cada qual. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios, os impedimentos existenciais como testes de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhe desenvolvem a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. O amadurecimento psicológico dá-se aos poucos, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores. Quando sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, de desenvolvimento intelecto-moral. Em vez de constituírem obstáculos, devem ser encarados como estímulo, como emulação à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal.